Pessoal, eu me empenhei em convidar famílias que educam os filhos bilíngues, famílias que moram no exterior ou que moram no Brasil, porque essa é uma tendência dos novos tempos. Famílias no Brasil investem muito dinheiro para que os filhos sejam educados, alfabetizados numa segunda língua. Nós vamos mostrar para vocês a nossa experiência de quem mora fora, de quem insiste que os filhos falem a língua dos pais, a língua pátria dos pais, mesmo que eles nasçam ou sejam criados num outro país. Eu espero que nós possamos mostrar a vocês um pouco desse mundo. Trouxemos muitas dicas de como tirar o medo de crescer bilíngue. Alô, pessoal, aqui mais uma vez, sem estresse, só estresse, e hoje nós estamos trazendo um tema que é muito procurado no Brasil, porque o trend tem se espalhado pelo mundo, as famílias bilíngues, trilíngues, poliglotas, e isso acontece não só para os que moram fora do Brasil, mas para os que estão no Brasil também, porque o que traz de vantagem para as novas gerações? Falar uma língua estrangeira é importantíssimo. Antigamente isso era um diferencial para poucos. Hoje, mesmo no Brasil, quase todo mundo fala uma segunda língua. Vamos ver isso na prática? Eu vou apresentar para vocês algumas famílias que vivem dessa maneira, que educam os filhos dessa maneira, e eles vão nos dizer por quê e como é que funciona. Eu vou começar pelo Brasil, que está agora seguindo o trend mundial e educando os filhos bilíngues. Ana, fala de vocês. Oi, Gil, tudo bem? Tudo. Então, atualmente a gente mora no Brasil, né? Já morei aí contigo na Alemanha, já moramos um pouquinho em cada canto, né? Durante essa vida. Atualmente a gente está morando aqui no Brasil, em Joaçaba, no meio do mundo, no meio do mato. Joaçaba em Santa Catarina, para quem não sabe. Aí, assim, as crianças atualmente estão todas de quarentena, né? Não estão tendo aula e assim por diante, mas elas veem desenho em inglês, a gente canta musiquinha e assim por diante daí. E isso é fácil? É difícil? Como é que vocês têm lidado com isso e as crianças também? Olha, não está sendo fácil essa parte da quarentena, mas enfim, né? Estamos ficando tudo meio louco em casa. É bom ficar louco em duas línguas, é bom. Cadê a Amanda? Hello! Probleminha técnico. Na hora que era para estar aqui, antes ela estava. Daí, okay, na hora então, que vamos passar por uma família brasileira canadense. Oi, Amanda voltou. Hi. How are you doing? Hello. Say something. Não adianta, sabe como é criança, né? Na hora que eu vou falar, vamos passar por uma família canadense agora, canadense brasileira, e que as crianças não são tão crianças assim e já tem uma experiência de longa data agora com a brincadeira das línguas. Lena. Então, nós moramos no Canadá há 11 anos. As crianças vieram bem pequenininhas, sem falar nada de inglês. Então, eles aprenderam isso naturalmente na TV, na rua, mas em casa eu sempre falei em português com eles. O tempo todo, tanto é que é difícil para eles falarem inglês comigo. Então, eles falam inglês com todo mundo, mas quando fala comigo, é sempre em português. Okay, so let's talk in English. Let's get to know these three teenagers. Hello. Can you introduce yourself? They do? Hi, I'm 16. Wow. I live in Sarnia, Ontario. 16 years, 16. Whoa. Yeah. Yeah. So, let's see the others. Elena? Hi, I'm Elena. I'm 14. 14. And? Yeah, I'm Louisa. I'm 14. And I live in How old are you, Louisa? 13. 13. So, Lena, there's no kids anymore. Congrats to you, teenagers. And we have another Canadian, Brazilian family, Dani. E as duas Oi, meninas. pessoal. Meu nome é Daniela, moro no Canadá há 11 anos.
E as meninas chegaram aqui, nasceram aqui. As duas são canadenses. Essa é a Amanda, tem 3 anos e meio, e a Clara, de 9 anos. Elas nasceram aqui, mas a gente sempre teve esse propósito de só falar em português com as meninas para manter a nossa raiz, né? Nós somos do Brasil e a gente sempre fala só em português dentro de casa. Quando a Clara entrou para a escola, a gente teve um pouquinho de dificuldade, porque aí ela passava boa parte do dia na escola, foi apresentada para o inglês, então acabava sendo mais fácil para ela falar inglês. Então, a gente tinha esse trabalho de português. A palavra que a gente mais falava aqui era português, para reforçar que ela só falasse em português. E com o tempo isso foi ficando mais fácil e a gente só fala em português agora mesmo. Beleza. Nós vamos chegar depois no tema alfabetização, que nem as suas meninas nasceram no Canadá, a família da Lena também foram alfabetizados numa segunda língua. Nós vamos chegar nesse ponto ainda. Eu vou falar um pouquinho de mim, porque a nossa outra convidada é a minha filha Luísa. Meus filhos foram criados também bilíngues no começo, hoje eles falam um pouquinho, outras línguas até, mas eu também sempre preservei a filosofia de que eles tinham que falar português. Eles nasceram na Alemanha como seus filhos, Dani. Não é que eles chegaram na Alemanha falando já português. Eles são alemães, nasceram aqui, mas conviveram com o português desde cedo. Tanto que a Luísa, que eu vou apresentar para vocês agora, ela começou a falar primeiro em português. E foi um choque para a família alemã, que eles ficavam assim, mas ela está entendendo o que a gente está falando, né? Minha sogra, a primeira neta, ficou, ai, mas ela não me entende. Eu falei, entende sim, continua falando de boa, porque ela ouvia, respondia. Só que a gente também não sabe por quê. Ela só queria falar português no começo. Até que ela percebeu, mas peraí, né? E mudou de língua. Luísa, fala você agora. Bom dia. Eu sou a Luísa, tenho 25 anos e estou morando quase no Canadá. Estou morando nos Estados Unidos há 2 anos e é isso. Eu aprendi português quando eu era criança, assim, não lembro realmente, mas sempre fez parte da minha vida. A gente tentava falar português em casa, mas é difícil às vezes, porque o dia a dia era em alemão na escola, né? Aí chega em casa acaba falando alemão também. O que fez uma grande diferença para mim depois é que eu morei no Canadá, na casa da Lena, que aí eu comecei a falar muito português durante o dia a dia também, que ajudou muito. E agora é bem mais fácil até para mim conversar. Mas às vezes ainda acontece que eu tô no português, aí tem uma palavra que eu não sei, que eu aí mudo de língua, ou no alemão, ou no inglês. Que o inglês agora também, assim, é a sua língua. Faz parte de mim, eu falo inglês, que nem eu falo alemão. E eu sempre adorei. Então, sou muito grata por ter essa oportunidade de falar várias línguas. Eu acho que no final é isso que as crianças, e eu ouço isso aqui na Alemanha de muitas crianças, de muitas famílias. As crianças ficam gratas por essa oportunidade. Sem contar, gente, que falar uma língua, depois, quanto mais velho ficamos, mais difícil fica. Porque a naturalidade se perde também. Eu tenho amigos que aprenderam inglês 9 anos, escrevem, leem, não conseguem falar inglês, ficam tímidos na hora de falar inglês ou outra língua. E quando você aprende como bebê, como criança, não existe isso de timidez. É uma coisa natural. E muita gente me pergunta, mas isso complica a cabeça das crianças, confundem. Não confunde. E se confunde um dia, gente, confunde um dia, não confunde uma semana, não confunde um ano. As confusões são normais, eu acho que são até necessárias. E isso acontece pra gente, por exemplo, que é adulto, mora num outro país e se enrola às vezes com as palavras e muita gente fala, ele, brasileiro, fica nojento quando mora fora. Não é, gente, isso acontece realmente, porque o seu cérebro está condicionado. Nós falamos alemão, inglês, seja a língua que for do país onde moramos, o dia inteiro. Esse é o nosso dia a dia. Então, às vezes, eu paro para pensar, gente, só consigo lembrar em alemão essa palavra, eu só consigo lembrar em português. E é normal. Então, o que eu vou pedir agora para vocês é explicar o dia a dia de vocês, né? Muitos já falaram um pouquinho como é, começando com a Ana e o Luca, que eles são brasileiros, o que torna mais difícil, porque o dia a dia deles, o meio ambiente todo, a escolinha, é em português, apesar deles irem para uma escolinha bilíngue, que no Brasil, por exemplo, é muito caro, eu sei,
e que quando nós ensinamos os nossos filhos em casa, é de graça, é divertido e é muito mais eficiente. Quer dizer, a Ana e o Luca têm que colocar muito mais efforts, muito mais trabalho para que os filhos falem depois as duas línguas com naturalidade. Explica um pouquinho do dia a dia e como está no Brasil essa onda agora das escolas bilíngues. Então, Gil, a rotina delas, até antes desse bendito desse coronavírus, era aula normal, que tinha inglês acho que quase todos os dias, né? E fora isso, a gente também colocava vários desenhos, e que o interesse na faixa de idade dela é por desenho mesmo, inglês. E cantinho, né? E para ela ficar prestando atenção e tentando assimilar algumas palavras assim que você falou com mais naturalidade do que você ficar aprendendo depois mais velho, né? Até porque para ela falar algumas coisas assim que a gente não tinha na faixa de idade dela, é meio natural falar oi em inglês, tudo bem. E acaba com o tempo isso vai vindo naturalmente porque escuta como falar oi, tudo bem, tudo certo em outro idioma. Mas, assim, agora, com a quarentena, tá meio prejudicado. É mais em casa mesmo, assistindo os desenhos, e às vezes nem isso é muito, porque ela sente falta de atividade, né? Mas eu vou dar uma dica para vocês, que eu vejo muito aqui na Alemanha, que é um país multicultural, muitas famílias misturadas. Vocês podem optar, ou o pai ou a mãe opta por uma língua, e tem que ser consequente, não é fácil, e só fala aquela língua para a criança. Porque a criança tem esse ponto de referência e ela vai saber, mesmo quando você faz o switch, quando você troca. Ou, mamãe fala inglês, com a mamãe é essa língua, com o papai é aquela língua. Mas tem que ser muito consequente, isso é um trabalho duro, árduo, mas é o que mais funciona. Escolhe um de vocês dois e fala, bom, esse challenge, esse trabalho eu vou pegar para mim. No começo, às vezes não dá certo o dia inteiro, faz meio-dia, faz as horas que você consegue. Ou você escolhe um dia da semana, e isso com uma duração de anos. Wednesday, Thursday is English. That's English Day. Doesn't matter what happens. Aí a criança sabe, naquele dia, e se a criança fala português, você pergunta a mesma coisa em inglês, até ela responder. Primeiros dias, primeiras semanas é difícil, mas vocês vão ver como vira rotina. Porque criança é isso, eles precisam dessa sequência sempre, você vê, tá me falando a palavra, faltando a palavra já. Né? Eles precisam, então eles vão saber, Thursday. Quando eles estiverem maiorzinhos, quinta-feira é dia de inglês, lá vem o pai e a mãe. Mas eles vão estar nessa e funciona. Lena, e vocês? A rotina de quem? Saiu de casa do Brasil falando inglês, português, chegou no Canadá e hoje em dia na família? Em casa, a língua oficial aqui em casa é o português. Tanto é que quando eu falo, às vezes, quando nós estamos em casa, às vezes eu falo com meu vizinho ou com outras pessoas em português também. É muito engraçado porque a Helena vai traduzindo e de repente eu falo, opa, estou falando na língua errada, porque em casa é só português e as crianças, eles sempre falam comigo em português. E eu vou fazer uma pergunta agora para todos vocês, todos podem responder, quem quiser primeiro. Por exemplo, na minha família, as crianças tinham muitos amigos, eles iam para a escolinha, era tudo em alemão, e eu me sentia mal, por exemplo, quando nós estávamos com os amigos das crianças e eu ficava falando português com eles e as crianças não entendiam. Então, nós tínhamos esse codex também. Quando tinha as crianças que só falavam alemão, nós falávamos alemão também, para que todo mundo se sentisse à vontade e entendesse. Né? E muitas vezes as crianças têm vergonha também de falar outra língua na frente dos amigos que não falam. Né? Que fica uma coisa meio que desconfortável. Tudo isso a gente tem que respeitar também e colocar esse codex. Deixa uma das crianças da Helena responder como é que vocês se sentem com esse fato de serem bilíngues, terem os amigos quando eles estão com vocês. Como é que é, Helena? Eu acho que a gente não tem um codex. Não. A gente só fala. Igual, para mim é difícil conversar com minha mãe em inglês, porque é só strange. Okay, right. You can say in English. E aí, com as minhas amigas, ela acha que é muito legal que eu falo uma outra língua. Os amigos depois acham legal, eles curtem isso. Eu percebi com
os amigos dos meus filhos também. Dani, e vocês? Aqui em casa, como eu já tinha começado a mencionar, quando a Clara começou a ir para a escola, ela não queria falar português, porque o natural era brincar o dia inteiro com as amigas em inglês, aí chegava em casa, a gente tinha que ficar forçando português. Mas a questão, quando tem amigos de fora, ou quando a gente está em algum lugar, no ambiente de escola, em algum parque que tem crianças canadenses ou de outras nacionalidades que, obviamente, falam inglês, aí, até por respeito, né? Eu converso em inglês com a Clara e fica naturalmente assim. Mas, como no caso da Lena, o nosso idioma oficial dentro de casa é o português. E a Clara agora ela vai para a escola, aqui nas escolas do Canadá, todas as escolas existe o idioma francês, como existe o inglês no Brasil, né? Tem a disciplina francês. E tem algumas escolas que são imersão francesa. Então a gente optou por mandar a Clara para essa escola de imersão. Então os 3 primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano, é 100% francês. Então, e a Clara vai começar a fazer o 4º ano agora, no próximo ano letivo ela entra para o 4º ano, agora que ela vai ser introduzida ao idioma inglês, né? Óbvio, ela fala inglês, ela lê inglês, porque a alfabetização nos primeiros anos no kindergarten, eles têm essa primeira noção de inglês, né? Da alfabetização, então ela lê inglês, mas ela é alfabetizada em francês aqui. Interesting. Interessante. Clara é a tua mais velha, é do teu lado agora? Clara, conta pra gente, porque mamãe sempre fala as coisas e o filho fala, mas não é bem assim, né? Talk to us. You can choose a language, you can tell how you feel, how it works in your life. How do you believe that will be in the future for you? O que você acha de você falar mais de uma língua? Qual que... Se é legal? O que você sente? Legal. Fala alto. É legal. Por quê? Eu não sei, eu só gosto. Ela se interessa muito pela língua. Eu tinha em mente assim, vou alfabetizá-la em português, vou ensinar ela a ler em português. Não precisei ensinar. Ela lê em português, ela escreve em português, ela se interessa e ela... Justamente pela alfabetização aqui ser diferente do Brasil, eles ensinam o som das letras, isso facilitou para ela ler em português. Teve um dia ela pegou um livrinho e leu uma palavra, já nem lembro mais qual é, porque já tem um tempinho já. E ela lê fluentemente em português. E ela agora começou a escrever, o autocorretor do celular ajuda nisso também. Ela começa a escrever, óbvio, não escreve tudo certinho. Outro dia ela foi escrever Rafael, por exemplo, ela escreve H-A. Ok, é o som do inglês, né? Do hello. Então, tem algumas coisas que ela pergunta, igual o C cedilha, tio, CH, coisas que não tem em inglês. Eu acabei dando umas dicas para ela e ela associa, essa palavra é assim, então ela já entende que a outra deve ser assim também. Então, acho que esse interesse dela pela língua também ajuda bastante. Né? Não são todas as crianças que têm essa facilidade e que têm esse interesse. Às vezes é mais fácil, né, deixar para lá, continuar no inglês mesmo. Mas para a gente acaba sendo mais fácil porque ela se interessa e porque ela gosta e ela vai atrás de aprender sozinha, né? Então, está funcionando legal para a gente assim. Eu vou falar um pouquinho, antes da Luísa falar da experiência dela. Em casa, eu não ensinei também gramática, nem alfabetizei em português. Só que a Luísa sempre amou livros, ler, etc. Nós íamos para o Brasil, ela deitava na rede, pegava os livros, ficava estudando gramática, lendo, vendo, né? Aí ela aprendeu sozinha, mas eles liam português já sozinhos, porque português, o europeu acha muito difícil, mas para ler, você lê como está escrito. Então, claro, C cedilha, tio, essas coisas que eles não conhecem aqui também, então, mas eles liam do jeito que estava escrito, e eu lendo. Até o meu filho, que não tinha o mínimo interesse em aprender com os livros, ele lia em português também, e até hoje ele lê fazendo os erros e tal. A Luísa vai explicar para a gente como foi para ela, que foi alfabetizada em alemão, aprender a ler e escrever em português, e como que ela lê e escreve hoje. Muito parecido com o que a Dani falou. Eu adoro ler, então assim, eu chegava no Brasil, tinha as revistinhas da Mônica,
eu pegava a revistinha e dava um jeito, e assim, aí acabava fazendo sentido. As palavras, nem que eu lia todas certinhas, mas pelo meu entendimento da língua portuguesa, eu conseguia entender de o que falava. Aí foi melhorando, foi melhorando. O que eu acho difícil até hoje, para falar a verdade, é escrever, porque falta a gramática, tá, assim, é meio difícil. Eu não me sinto fluente na escrita, mas aí hoje em dia com os celulares eu também adoro o corretor. Então eu mando, todo mundo fala, puxa, é muito bom o seu português escrito. Eu falo, obrigada, é que o celular ajuda. Mas assim, dá para comunicar. Eu faço do jeito que eu sei e até hoje tá ótimo assim. Ninguém reclamou ainda. Hoje eu recebi um vídeo lindo da Amanda falando inglês, cantando. Cadê a Amanda agora? Pra gente terminar essa primeiro round com ela agora, dando um show de inglês pra gente. Cadê a Amanda? Agora, né? Agora que tem que cantar, duvido que vem. Bom, então só enquanto a Amanda se prepara, para dar uma dica agora para os pais que estão vendo esse vídeo. Insistência, a continuidade, seja qual for a estratégia que vocês organizem em casa, é o que vai levar as crianças a falarem. Outra coisa que vocês não podem ter medo dos erros que eles vão cometer, que nem os meus filhos. O alemão tem der, die, das, que é o feminino, masculino e o neutro. Eu, que moro aqui há 300 anos, ainda misturo os meus filhos quando chegam no português, que é só o feminino a, o masculino o, vira uma salada. E a conjugação dos verbos, por exemplo, também, né? Eles falavam, eu fica muito triste, né? E aí, a gente não corrige na frente de todo mundo e deixa eles desconfortáveis, deixa eles ficarem, eu fica muito triste, aí depois, fala, não, eu fico, né? Aí a gente vai ensinando a gramática também de uma forma meio que camuflada. Não ter medo, não fazer com que as crianças se sintam desconfortáveis com os erros, porque isso é normal, é muito normal. A nossa cantora chegou. Hello, Amanda. Here. So, É que aqui é a hora do almoço, aí a fominha da tá vida... cheia. Né? Vamos cantar, Amanda? Vai cantar. Hello, vem cá, Paola. Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? Hello. 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 How are you? I'm great. I'm fine. I'm good. I'm wonderful. Ai, não pega ela. Hello. Canta, João. E na hora de cantar, Nice. Really. Amanda. Thank you. Thank you. thank you. Hello. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm great, I'm wonderful, I'm great, I'm fine. I'm wonderful. Bom, pessoal, terminamos a primeira parte do nosso vídeo das famílias bilíngues e terminamos com um vídeo maravilhoso da Amanda nos mostrando como isso tudo é possível. Na segunda parte, a família Matias não estará presente, eles já se despediram. Muito obrigado mais uma vez. Eu espero que vocês assistam a segunda parte que nos trará dicas realmente fáceis de se integrar ao dia a dia e as crianças mostrarão um pouco mais ativamente como é que eles brincam com as línguas. Muito obrigada até aqui. Eu espero por vocês na segunda parte e, como sempre, sem estresse, só estresse.